Olá, boa tarde. Tudo bem, professor Rod? Queridos alunos do oitavo ano, aí estamos aqui em mais uma aula de geografia. Espero que todos estejam bem, né? E vamos é, conversar um pouquinho sobre o tema que foi abordado hoje em nossa sala de aula e aqui com vocês de forma virtual. Peço desculpa que eu ainda estou com um probleminha em estar compartilhando algumas imagens que eu gostaria de estar, mas infelizmente o celular não está me dando essa possibilidade. Mas, assim, eu vou estar orientando vocês quanto às páginas e algumas imagens, aqui também compartilhando com vocês, e logo quando eu conseguir resolver esse problema, as nossas aulas vão poder estar sendo compartilhados os slides. Os slides já estão no grupo, então vocês podem dar uma olhadinha. Interessante ler e estudar os slides, que te orienta bastante na realização das atividades, tá bom? O que é que nós vamos falar hoje, né? Sobre os Estados Unidos da América. Hoje, iniciando ainda sobre a fala, nós falamos um pouquinho, que eu quero que vocês deem uma pesquisada, aguçem a sua curiosidade, o que tem de mais atual, que é aí os problemas com o Afeganistão, aí as tropas sendo retiradas dos Estados Unidos dessa região, do Afeganistão, e saber a importância, né, que tem os Estados Unidos no controle mundial, né, aí, por que ele é tão importante e por que ele ganhou todas essas dimensões aí, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a América anglo-saxônica, nossas aulas estão falando sobre a América. Nós já vimos que a América anglo-saxônica é aquela América composta principalmente pela parte da parte norte, que é os Estados Unidos e o Canadá, onde nós tivemos uma colonização que predominou, uma colonização por ingleses e franceses, então a língua predominante é o inglês, por isso é chamada América anglo-saxônica. E aí nós vamos especificar um pouquinho, tentar destrinchar um pouquinho para falar de desses países, que é os Estados Unidos. Como é que se deu o seu povoamento, né? Os Estados Unidos, ele iniciou o seu povoamento ali com a época das grandes navegações, ingleses, espanhóis, os portugueses, em busca de explorações, né, de expandir o seu comércio. E aí nós vamos ter toda essa riqueza, né, que a navegação trouxe para esses países europeus. E aí, o que é que nós vamos ter? A América foi colonizada, nós vamos ter os Estados Unidos sendo colonizados, as 13 colônias, 13 primeiras colônias, uma faixa inicial ao leste do que hoje é os Estados Unidos, pela Inglaterra, e aí nós vamos ver que nós temos o quê? Nós temos a América, ela tinha uma filosofia que era conhecida como a Destino, um manifesto, onde dizia que a América é para os americanos, né? Nós vamos também ter um pensamento também, gente, desculpa que eu não desativei aqui o WhatsApp. Nós vamos ter também o pensamento que os americanos tinham, principalmente, de desenvolvimento, de expandir. E aí essas 13 colônias, elas não eram coesas, elas não tinham afinidades entre si, porque elas foram basicamente divididas em colônias do norte, colônias do sul, onde as colônias do norte, elas teve um povoamento, teve uma colonização de povoamento, nós já falamos isso, as características do que é uma colonização de povoamento, onde se pensa em se desenvolver, onde o trabalho é livre, onde tudo que se produz é para atender ao mercado interno, e vamos ter uma colonização no sul de exploração, que aí vamos ter o trabalho escravo, nós vamos ter o atendimento aos recursos produzidos e extraídos para atender o mercado externo.
e por aí vai, né? Então, nós temos essas diferenças, e essas diferenças entre a elite do norte, que queria ser independente, queria se desenvolver, queria se libertar da Inglaterra, e também libertar os escravos das colônias do sul, é que houve a chamada Guerra da Secessão, né, que durou aí um bom tempo, que foi essa disputa entre as colônias do norte, aqueles que estavam à frente, com as colônias do sul, tá bom? E aí, quem sai vitorioso? As colônias do norte. E aí nós, com os Estados Unidos, passa por um certo tempo até no Tratado de Versalhes, assinado a independência dos Estados Unidos. E aí inicia o que a gente chama de marcha para o oeste. E aí eu não sei se vocês vão, eu não sei se tem no livro de vocês, mas tem lá no slide a imagem de um artista que retratou, né, John Galt, que retratou esse avanço dos estadunidenses ao oeste. Né, na sua obra, na sua pintura, que tem lá nos slides, vocês vão ver a Colúmbia como se fosse uma grande imagem, né, uma deusa, como se representasse o progresso, levando debaixo do seu braço um livro e também segurando um fio, né, um fio de telégrafo. Então, a imagem, ela vai ter vários recortes da história da população, né, do povoamento dos Estados Unidos. Então, assim, importante que vocês possam ler, né, esse material que está lá disponível para vocês e tentar solucionar também as atividades. Né? Então, nós vamos ter essa expansão, como eu falei, eles tinham tanto essa filosofia como a doutrina, né, o Destino Manifesto, como a doutrina Monroe, onde duas coisas eram importantes para ele, a América dos americanos, e o Destino Manifesto, eles tinham como, na sua filosofia, de que eles tinham sido, os estadunidenses, escolhidos por Deus para dominar o mundo, né? Seria o responsável pelo progresso mundial. Então, talvez por isso nós temos aí os Estados Unidos como uma grande potência, os Estados Unidos dominando a economia, dominando aí a parte bélica, tecnologia e por aí vai. Então, nós temos aí os Estados Unidos que se impõe, né, inclusive. E temos os Estados Unidos se aproximando da própria América. Por muito tempo, os Estados Unidos se sentiam únicos na América. Né? Nós, brasileiros, os argentinos, peruanos, enfim, mexicanos, também somos americanos. Mas, muitas vezes, as pessoas ligam a América apenas aos Estados Unidos. E o próprio Estados Unidos tentou pregar um pouquinho disso, né, para todos os outros países também, que era a nação dominante da América, do mundo também. E aí nós vamos ter esses Estados Unidos, depois de várias crises, principalmente a crise de 1929, um Estados Unidos se aproximando mais. E a gente tem até a figura de alguns artistas, né, eu esqueci o nome da artista, já lembro, mas vamos ver, por exemplo, no Walt Disney, nos desenhos do Walt Disney, é criado a Carmen Miranda, desculpa, Carmen Miranda, né, que é uma cantora, uma artista super famosa, que não era totalmente, não tinha se nacionalizou brasileira, e que fez muito sucesso fora, nos Estados Unidos, na Europa também. E temos também no Walt Disney a criação, por exemplo, do Zé Carioca, que é um personagem que assiste aí os desenhos animados do Walt Disney. E tem o Zé Carioca, que é um papagaiozinho carioca, sambista. Isso tudo para trazer uma impressão, né, um olhar de que a América, de que os Estados Unidos tinham essa proximidade com as suas irmãs, né, suas nações irmãs ali da América, do restante da América, tá bom? Outra coisa que é importante, que tem o Homestead Act, era, o que é isso, né? O Homestead Act é meio ruinzinho de
falar. Mas, assim, ele era uma propriedade. Como é que os Estados Unidos conseguiu desenvolver? Ele conseguia doar, né? Partes das terras eram doadas para aquelas pessoas que queriam progredir, queriam plantar, queriam desenvolver aquela terra. Então, assim, eu te dava a terra, tu passava 5 anos, né? Tu assinava essa propriedade rural, esse ato, e você era responsável em desenvolver aquele espaço, aquele terreno, né? Produzindo. E aí, depois de 5 anos, muitas das vezes, esses proprietários que produziam acabavam se apegando à região, criando o sentimento nacionalista, se identificando com os Estados Unidos, e acabaram permanecendo. Mas isso foi uma estratégia tanto de povoamento, como também foi uma estratégia de trazer mais pessoas para os Estados Unidos, tá bom? Gente, ó, tem lá a nossa atividadezinha, nós vamos, coloquei lá a agenda, proposta, tá? Para vocês resolverem, está colocado no grupo. Aula um pouco mais sintetizada, mas espero que eu estarei à disposição de vocês no privado, para a gente poder também discutir e continuar ainda falando sobre os Estados Unidos na próxima aula, tá bom? Forte abraço, conto com todos vocês.